Nessa aula, nós vamos estar falando sobre a parte de o núcleo da rede, a parte de atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacote. Então, o que é o núcleo da rede? A gente falou sobre a periferia da rede, né? O núcleo da rede, também chamado como core, é essa proposta onde eu tenho uma malha de roteadores que estão interconectados. Então, seria basicamente uma rede de redes que eu teria ali para fazer esse ponto. E lembra que eu comentei sobre a comutação de pacotes. O que era a comutação de pacotes que a gente estava falando ali anteriormente? Então, os hosts vão pegar as mensagens que eu tenho da minha aplicação e dividir ela em pacotes. Então, vamos chamar de pacotes, que é isso que vai estar passando de um lugar para o outro. Então, a rede vai encaminhar da origem até o destino os pacotes de um roteador para o próximo roteador por meio dos links de comunicação. Mas aí vem, como é que eu sei que esse roteador, como é que ele vai saber se ele tem que vir para esse ou encaminhar para esse aquele pacote? O que ele vai saber? Como é que é isso que vai acontecer? Então ele vai ter que fazer o seguinte: pensa num esquema onde eu estou aqui em Monte Carmelo e eu quero chegar em Belo Horizonte. Você concorda que eu tenho diversos caminhos? Eu posso vir por esse vermelho e chegar aqui em Belo Horizonte. Posso vir aqui passando por Romaria, Iraí, vir e tal, e chegar aqui. Posso chegar aqui em Patrocínio e subir, né, ir até lá em cima e descer. Eu tenho diversos caminhos. Isso daqui que está em vermelho seria a minha rota. Então, a rota que eu preciso chegar em algum lugar. Porém, chega nesse ponto aqui, por exemplo, como é que eu vou decidir? Então, eu vou ter algo assim. Eu poderia vir para cá ou para cá. Então, nesse ponto é onde eu estaria lá com o meu roteador, para ele definir para mim para qual lugar que ele vai, para qual link de comunicação que ele vai me encaminhar. Tá? Chega aqui, por exemplo, lá dentro em Belo Horizonte, eu posso estar vindo por aqui, eu posso estar vindo por aqui. Então eu tenho que saber, né, chegar naquele ponto para onde que eu vou. Posso subir, posso virar. Então ele vai ter que fazer esse encaminhamento dessas informações ali para poder saber. Então isso daí é que os nossos roteadores vão fazer lá dentro da internet, lá no nosso core, para encaminhar as mensagens, os pacotes que a gente está trabalhando. Tudo isso daí a gente vai ver conforme o andamento do curso, mas vão ter algoritmos específicos para tratar esse tipo de coisa aí. Então, basicamente, quando a gente fala de comutação de pacotes, em uma aplicação de redes, o sistema final vai trocar mensagem entre eles, né? É isso que ele vai fazer. Então, para enviar uma mensagem de um sistema final de origem para um destino, aquele que está originando essa mensagem, ele vai lá e fragmenta, quer dizer, ele quebra em pedaços menores aquelas mensagens que são longas. Então, ele vai quebrar isso daí em pacotes. Esses pacotes, então, entre a origem e o destino, cada um desses pacotes vai percorrer os enlaces de comunicação, aqueles links. E aí, quem que vai fazer? Os comutadores de pacotes que vão estar fazendo essa comutação ali. Então, há dois tipos principais de comutadores, como a gente tinha comentado. A gente tem roteadores e comutadores na camada de enlace. Então, a gente está falando aí das camadas também. A gente vai especificar isso mais para frente. Como que funciona, então, basicamente o envio? Então, aqui eu tenho o meu host, eu preciso mandar uma mensagem. Então, o que ele fez? Ele quebrou essa mensagem em dois pacotes de tamanho L. Então, L bits cada pacote, né? Então, cada um desses daqui vai ser L bits. Para transmitir, eu tenho um link de transmissão e eu também tenho uma taxa para esse link. Lembra que a gente falou a largura de banda, coisa assim? Então aqui é chamado de R. Então o que ele vai fazer? Para levar a mensagem do aplicativo, né, que eu tenho aqui no meu host, até onde eu preciso, ele vai dividir a mensagem em pedaços menores com L bits de comprimento. E eu vou transmitir o pacote, né, para a rede de acesso na taxa de R. Então, a taxa de transmissão do link seria a capacidade do link, ou também chamado de largura de banda do link. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem um delay, né, um atraso ali nessa transmissão do pacote. Por quê? Porque o tempo que eu preciso para esse pacote aqui, né, que eu estou criando, para ele ser enviado nesse link, então ele vai fazer o quê? Vai ser o tamanho dele, então L bits dividido pelo R. Então eu vou ter essa proporção aqui para eu saber qual que seria esse tempo que eu vou demorar para transmitir ali. Quando a gente pensa no sistema todo, a gente teria algo assim. Então eu teria aqui
meus pacotes, ele vai sair da origem, passa por esse link, no caso aqui é de R bits por segundo, reconstrói, né, no roteador aqui, ou no comutador da camada de enlace, e encaminha para cá para o destino. É isso que ele vai fazer, tá? Numa versão bem simplificada da ideia da internet. Então a gente teria esse ponto ali para ser feito. Notem que um detalhe, quando eu transmito, ele não está mandando para cá direto, ele tem que vir, pode ver que foi transmitido só uma parte, então ele está transmitindo esse pacote aqui, quando chega aqui ele reconstrói, recebe todo o pacote, aí que ele vai analisar para onde é que esse pacote tem que ir. Tá? Então não dá para ele olhar só um pedacinho, né, alguns bits que chegaram já falou, já manda para lá. Não, ele tem que receber todo o pacote para poder transmitir. Mas quando a gente fala de rede, a gente está falando lá do core agora. Então, o que ele vai fazer? Quais as funções principais desse core, né, dessa rede que eu vou ter? Então, suponha que eu tenho dois sistemas finais que estão conectados por diversos comutadores aqui. Então, esses comutadores estão aqui dentro. E aí vem, como os comutadores vão saber qual que é o próximo pulo? Ou seja, como é que eu sei que o comutador A ele vai ter aqui, por exemplo, chegou nesse daqui, ele tem 3 opções para mandar. Para onde que ele vai enviar esse pacote? Como eu estava comentando, como é que ele vai saber? Então, cada roteador tem uma tabela para encaminhar esses pacotes, né? Que então ele está mapeando esses pacotes ali e ele vai ter essa tabela para poder encaminhar. Então ele vai ter esses endereços de cada saída do roteador. Então aí, quando um sistema final de origem quer enviar um pacote para um destino, a origem inclui o IP, né? Então seria o endereço do destino no cabeçalho do pacote. Então, naquele pacote é como se eu tivesse um pacote que eu vou mandar por correio e está escrito lá em cima, assim, do lado de fora ali, né, para o correio estar olhando e ele fala assim, ah, isso daqui é lá para São Paulo, é para Belo Horizonte, então ele sabe para onde ele tem que encaminhar. No caso, o roteador recebe o pacote, analisa uma parte do endereço de destino e vai falar para qual daqueles links, né, para aqueles enlaces que eu vou encaminhar, qual roteador que está adjacente a ele que vai receber, que eu vou ter que encaminhar esse pacote. O processo de roteamento fim a fim é semelhante ao motorista, só que o detalhe que não quer consultar o mapa. Então ele vai parando e pedindo informações. Então ele chega e fala assim, ó, eu quero sair daqui de Monte Carmelo e quero ir lá para a Avenida Paulista, lá em São Paulo, nesse número. Como é que eu faço? No caso, eu vou ter que ir parando. Posto, eu saio daqui, paro no primeiro posto aqui dentro e falo, para onde que eu vou? Como é que eu faço para ir para São Paulo? Aí o cara chega e fala, você pega aqui, segue nesse sentido Romaria, tal, e vai, né? Aí você vai ter duas opções. Chega lá na frente, você pergunta lá para ver para onde é que você vai. Então o cara não vai me explicar o caminho todo. Ele vai explicar até um certo ponto e assim por diante. Então, basicamente, o que a gente tem seria isso daqui. Eu tenho aqui meu pacote, tenho o cabeçalho dele com esse endereço aqui, com essa parte. Naquele roteador eu vou ter, então, uma tabelinha para eu saber como é que vai ser isso daí. Então, ele tem, cada roteador desse, ele vai falar assim, ó, tem a saída 1, a 2 e a 3. Esse número que eu tenho aqui, ele vai para onde? Opa, é 011. Ele olha aqui nessa tabela e fala, opa, 011. Então, ele tem que mandar para a saída 2. Então, ele vai pegar, ele já sabe para onde que ele vai mandar. Mas, Thiago, olhando essa tabela, eu tenho duas entradas aqui, ó. Quer dizer, eu tenho dois valores para um mesmo link de saída. Isso ocorre. Por quê? Eu posso mandar ele para cá e vir para cima. Ele pode estar vindo, chegar aqui nesse ponto. Aqui não está mostrando, mas poderia ter uma outra ligação aqui. Então, ele pode ter várias ligações. Então, ele sabe para onde é que ele tem que mandar para o próximo. Dali para frente, o próximo roteador que vai saber. Então, isso daí é o encaminhamento. Então, a gente tem essa ideia dele pegar esse pacote que vai ser reconstruído aqui, ele vai pegar e falar, ó, você tem que mandar isso daí para esse link de saída. Então ele vai encaminhar para cá. Notem que todos os roteadores vão ter essa tabela. Então essa tabela está em cada roteador para ele saber para onde ele tem que mandar as informações. Chega num outro ponto que ele vai ter. Ele vai ter também o roteamento. Então é uma ação global e aí sim vai entrar a parte de algoritmos de roteamento, onde ele vai determinar muitas vezes para falar assim, ó, eu tenho dois caminhos. Esse daqui, em um dos algoritmos que a gente tem, ele vai analisar como é que está o tráfego aqui. Então ele fala assim, ó, esse caminho que eu tenho seria o melhor, porém esse roteador aqui está atolado, tem muita coisa saindo por ele. Então eu pego, ele vê que está muito lento, ele vai e muda
a rota. Então, esse cara começa a fazer esse tipo de análise baseado no algoritmo de roteamento. Então, cada roteador ali pode ter um algoritmo de roteamento diferente para ser trabalhado. Mas aí vem, beleza, eu tenho essas tabelas, mas como é que elas são montadas? Elas vão ser configuradas manualmente, né? Então, eu tenho que criar lá o roteador, eu vou criar essa tabela uma a uma, né? Imagina, eu vou ter tudo isso daí ou de repente ele já é automático? Eu coloco lá e ele sai fazendo, como a gente viu lá em sistemas operacionais, naquele esquema lá de RAID, se dava pau num disco, eu pego, coloco lá e ele reconstrói, ele se vira. Normalmente, o protocolo de roteamento pode, por exemplo, né, determinar o caminho mais curto de cada roteador. A cada destino é utilizado os resultados para configurar a tabela de encaminhamento. Então, isso daí ele vai fazendo automaticamente. Então, inicialmente, eu proponho essa tabela inicial. Em alguns algoritmos, alguns protocolos, eles vão lá e conseguem se atualizar. Mas isso tudo não se preocupa, a gente vai ver camada por camada como é que isso daí vai funcionar, os algoritmos. No longo do nosso curso aí de redes, a gente vai ver essas diversas coisas. Mas a gente viu então que tem esses repasses, essas coisas. Mas espera aí, se tem esse repasse, a gente vai voltar lá naquele ponto que a gente já sabe então que ele vai repassar, que ele vai fazer. Mas como é que ele trabalha isso daí? Então a gente viu que ele vai enviar. Beleza, ele vai dividir os pacotes em pedaços menores de L bits. Eu tenho o meu link de transmissão com uma taxa R, então eu vou ter a transmissão de L bits por R bits por segundo. Então eu tenho a quantidade que eu tenho de bits naquele pacote dividido pelo meu link que eu vou ter. Isso daí, então, a gente acabou verificando lá que eu teria essa taxa de transmissão, tudo isso daí, e aí eu venho, né, nesse caso, como eu disse, eu vou ter que pegar e mandar, né, ele sair aqui, ele vai mandando por bits, então ele vai ter que mandar todos os bits para cá, chega no primeiro roteador, no nosso computador de pacotes, ele vai reconstruir aqui para ver para qual destino que ele vai, era isso que a gente acabou de falar. Beleza, ele vai ter que mandar para esse destino aqui, ótimo, então ele vai reconstruir aqui e encaminhar, aí vem o próximo pacote e assim por diante. Com isso, a gente pode ter o quê? A gente tem um sistema chamado de armazena e envia. É bem isso que ele vai fazer. Então, ele armazena aqui para depois enviar para o próximo. Isso daí vai acabar gerando atrasos. Então, tem esse ponto. Por quê? Ocorre um atraso de transmissão no pacote. Porque ele vai levar L dividido por R segundos para transmitir o pacote de L bits pelo link R. Está aqui. Então, ele vai demorar esse tempo aqui. Agora, eu tenho que pegar e armazenar e encaminhar. Então, a hora que ele chega aqui, ele tem que armazenar o pacote inteiro, tem que chegar para depois eu decidir para qual link ele vai. E depois, por fim, eu vou ter um atraso, né? Então, eu vou ter o quê? Nesse caso desse exemplo, notem que eu tenho aqui a mesma velocidade. Então, eu tenho um link de R bits por segundo e a ligação até meu destino também é R bits por segundo. Isso é ideal? Sim, mas não necessariamente vai ocorrer. A gente vai ver que vai ter diferenças nesse ponto aí. Mas o atraso final vai ser o quê? 2L sobre R. Então, assumindo que o atraso de propagação como zero. Tá? A gente vai ver o que são esses atrasos, essas coisas aqui. Mas a gente já percebeu que assim, eu tenho que analisar quanto eu tenho de link, né, aqui da minha taxa de transmissão, de cada enlace, além do que saber o tamanho do meu pacote. É bem isso que eu vou ter que analisar.